Salve pessoal do sétimo ano, tudo bem com vocês? Aqui na voz, professor Marcelo, dando início à aula 1 da semana 9 do quarto bimestre. Estamos terminando o ano, é a penúltima semana de aula, ok? Bom, nessa semana nós vamos dar início ao último tema da apostila. Vamos falar um pouquinho de estatística, mais exatamente, mais precisamente, vamos focar nos gráficos de setores. Então, bora aprender? Fique ligado, não saia daí. Bom, assim como a aritmética, a álgebra, a geometria, a estatística é um ramo da matemática que cuida da análise e interpretação de dados, tabelas, gráficos, Então a estatística é responsável pela coleta de informações, pela divulgação dessas informações, pela análise, interpretação e tudo mais, certo? Bom, e na hora de divulgar esses dados, coletados aí numa pesquisa estatística, vocês têm acompanhado algumas aí, a gente está em período eleitoral, é muito comum a gente representar esses dados através de tabelas ou gráficos, E um dos gráficos que a gente usa com bastante frequência são os gráficos de setores, também conhecido como gráfico de pizza, Analise a imagem que eu vou colocar aí para você. Bom, pela imagem aí vocês puderam perceber, a relação entre um gráfico de setores, que também pode ser chamado de gráfico de pizza. Por quê? Porque lembra muito uma pizza, certo? As fatias da pizza são como os setores do gráfico de setores. O que são os setores, professor? São esses pedaços que a gente está pegando do círculo. Cada pedaço circular desse aqui é um setor circular. Cada um desses pedaços é chamado de setor circular, por isso gráfico de setores, Popularmente chamado de gráfico de pizza. O interessante do gráfico de setores é o seguinte, ele sempre trabalha com uma totalidade. Então, se eu vou usar um gráfico de setores, é porque eu vou estar representando uma totalidade. O total de pessoas que foram entrevistadas, o total de famílias, o total de casos de uma certa doença, enfim. Sempre estarei falando da totalidade. Ou seja, aqui eu vou ter 100% dos dados que eu obti. Nenhum dado vai deixar de ser descrito e colocado aqui no gráfico. Bom, vamos lá por partes. Então eu sei que aqui, se eu somar todos esses setores, todas essas porcentagens, eu vou ter que ter um total de 100%. Por exemplo, imagina que aqui eu tenha 25% do meu gráfico, aqui eu tenha 10%, aqui tem, deixa eu pensar aqui, 20%, tá faltando ainda 45%. Repare que se a gente somar essas porcentagens todas, a gente tem um total de 100%. E aí mais uma relação, nós estamos falando de um gráfico que é circular. E a gente sabe que em relação a ângulos, se a gente pegar todos esses ângulos aqui, a partir do centro do círculo, a gente tem um ângulo de uma volta completa. Então a gente tem 360 graus. E essa relação é muito importante, ok? Então 100% do meu gráfico, se eu pegar o gráfico todo, corresponde a um ângulo de 360 graus. E olha só, mais interessante ainda, cada setor circular é diretamente proporcional à porcentagem que ele está indicando, ok? Então, por exemplo, aqui está indicando 25%. 25% corresponde a um ângulo de 90 graus. Como é que eu sei disso, professor? Porque olha só, 25% não é um quarto de 100%, não é a quarta parte. Se eu dividir aqui por 4, eu tenho 25. O mesmo acontece com o ângulo do setor circular. Esse ângulo que eu vou destacar aqui, ele é um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. É a quarta parte. Ok? 360 dividido por 4 dá 90. Certo? E esse ângulo aqui, que eu vou pintar ele agora de laranja.
esse ângulo que eu estou pintando de laranja, ele é um ângulo que corresponde a 10%, tá? É um setor circular que corresponde a 10%. Vamos pensar na ideia de ser diretamente proporcional. O círculo todo corresponde a 360 graus. Esse ângulo de 10%, ó, ele vai corresponder aqui, aliás, esse setor de 10% vai corresponder a que ângulo, né? Qual é o ângulo correspondente a esse setor? Bom, analisem. A gente tem que o ângulo é diretamente proporcional à porcentagem que ele representa. O 10% corresponde à 10ª parte de 100%. Então aqui eu também vou ter a 10ª parte. A 10ª parte, 36 graus. Certo? Então a gente tem sempre essa associação, tá? Gráficos de setores são gráficos usados para representar uma totalidade, ok? Essa totalidade aqui vai ser sempre 100%, a soma das porcentagens tem que dar sempre 100%, tá? E esse 100% corresponde a um ângulo de 360 graus, que é a volta completa. Daí, cada setor circular vai ser diretamente proporcional à porcentagem que ele está ocupando aqui no gráfico, ok? Então a gente já viu que esse ângulo é o de 90, esse ângulo é o de 36 graus, daria para calcular esse e esse, né? Bom, esse aqui vai ser 72, porque é o dobro, esse ângulo é o dobro desse aqui, né? E aqui vai ser um ângulo de 162 graus, tá? Se a gente somar todos esses ângulos, vão dar 360 graus. Pessoal, agora é importante a gente saber o seguinte. Eu sempre vou poder utilizar um gráfico de setores? Qualquer pesquisa estatística? A primeira resposta a gente sabe que é não, né? A gente só vai usar gráfico de setores quando envolver a totalidade das pessoas ou dos dados ali envolvidos. Agora, que outras situações poderiam, né, colocar um gráfico aí, não sendo o ideal, né? Não seria o ideal usar gráfico de setores. Quais seriam outras situações? Antes de responder essa pergunta, vamos ver, ó, outros tipos de gráficos. Então tem outros gráficos aí que eu separei para a gente relembrar um pouquinho, né, quais são os gráficos que existem. Então vou passando aqui um por um, falando a respeito dos gráficos, e depois eu já respondo a essa outra pergunta, né? Quando não seria ideal o uso do gráfico de setores? Então vamos lá, ó. Primeiro vamos retomar aí os tipos de gráficos. Na sua tela aí, um gráfico de colunas. Agora temos um gráfico de linhas. E agora um gráfico de barras. E o último modelo é um pictograma. Olha com atenção. Bom, como vocês puderam então ver aí, são vários tipos diferentes de gráficos que nós temos. A escolha certa de cada tipo aí, né, depende da pesquisa que a gente fez, tá? Então, como eu já falei, se for uma pesquisa que envolve a totalidade das pessoas, então a gente pode sim usar um gráfico de setores. Agora, todos os gráficos que vocês viram aí, né, todo gráfico de uma pesquisa estatística tem um título associado, né, sempre tem um título. Então esse aqui que eu desenhei na lousa tem como título a preferência esportiva. Então foi feita uma pesquisa estatística perguntando a respeito da preferência esportiva. Tem também a fonte, né? Quem foi que coletou esses dados? Quando a gente vê na TV, é muito comum a gente ver IBGE, Datafolha, né? São empresas, né? E instituições, como que fala? São instituições especializadas, né, em pesquisas estatísticas. IBGE, Datafolha, enfim, tem outras aí. Mas aqui a fonte é dados obtidos pelo professor. Fui eu que obtive esses dados aqui, tá? Então eu fiz uma pesquisa com todos os alunos da sala perguntando qual é a preferência esportiva. As respostas foram futebol, vôlei, basquete e tênis.
e eu representei esses dados no gráfico de setores. Agora, prestem bastante atenção. Aqui a gente tem o uso de uma legenda. Tá? Então, alguns gráficos podem vir acompanhados de uma legenda. Além do título e da fonte e dos dados que a gente obteve, né, pode vir também acompanhado de uma legenda. Foi o caso aí do pictograma. O pictograma também tinha uma legenda. Agora, vamos responder aquela perguntinha que o professor tinha feito. Quando eu não farei uso de um gráfico de setores? Tá? Quando que não é ideal fazer uso de um gráfico de setores, mesmo que eu tenha envolvido a totalidade das pessoas? Bom, são duas situações que eu quero citar. Veja, você vai ver, né? Você vai poder comparar, né? Poder ver aí com seus próprios olhos a diferença que faz entre o uso de um gráfico e de outro gráfico. Um dos exemplos é o seguinte: quando eu tiver várias informações possíveis, se eu tiver, por exemplo, aqui 10, 15 respostas, o que vai acontecer nesse caso? O meu círculo, o meu gráfico, né, a minha pizza, vai ficar dividida em muitos setores e vai ficar uma leitura demorada, né? O gráfico vai perder o sentido, né? Um dos objetivos da representação gráfica é de uma fácil leitura, de uma rápida leitura. E se eu tiver muitos setores aqui, uma legenda com muitos nomes, eu vou ter dificuldade e vou demorar muito tempo para associar o nome com a cor lá no gráfico. Vai demorar muito essa leitura. Então, ó, vou colocar na sua tela um exemplo desse tipo de situação, em que eu tenho várias situações na minha legenda e que a leitura num gráfico de setores não seria o ideal. Seria muito mais fácil se eu usasse um gráfico de colunas ou de barras, tá? Olha aí o comparativo para você ver. E aí, conseguiram perceber a diferença, né, entre a leitura do gráfico de setores, quando se tinha várias informações na legenda, e a leitura do gráfico de colunas? Não ficou muito mais fácil, muito mais rápido fazer a leitura no gráfico de colunas? Deu, né? Deu para perceber a diferença. Agora a gente vai ver uma outra situação em que não é legal usar o gráfico de setores, que são situações em que os setores têm tamanhos muito próximos. São setores que têm tamanhos parecidos, tá? Estão quase que iguais. E aí fica difícil, né, de ter uma boa relação entre esses setores. O legal é quando a gente tem setores maiores uns aos outros, né? Porque aí a gente consegue fazer um comparativo de proporção. A gente bate o olho aqui e vê rapidamente que futebol é um esporte muito mais preferido que o tênis, por exemplo, né? Porque esse setor é muito maior que aquele. Ou até mesmo que o vôlei e o basquete, porque esse setor é maior que os outros dois. Então, quando se tiver setores de tamanho muito próximos, não é legal também usar gráfico de setores. Aí a gente trabalha com outro tipo de gráfico. Observe a imagem que eu vou colocar aí. Conseguiram agora perceber essa diferença também, né? Quando se tem setores muito parecidos, de tamanhos quase idênticos, né? Fica um gráfico meio sem graça, meio chato de você analisar, porque não se consegue fazer uma comparação legal, né? De quão grande um setor é maior que o outro. Então, vamos parar de falar, né? Já falamos bastante. Já vimos que o foco da nossa aula é um gráfico de setores. Porém, existem outros tipos de gráficos, como foi o gráfico de colunas, de barras, de linhas ou segmentos, né? Pictogramas, que quando se usa desenhos, tá? Que o gráfico de setores ele é muito utilizado quando se tem a totalidade da sua pesquisa estatística, quando você não tem tantos dados para representar no gráfico, porque se tiver vários setores fica uma leitura difícil e aí perde o sentido de usar um gráfico. E quando se tem setores com tamanhos parecidos, também não fica legal. Bom, vamos parar de falar, vamos colocar um exercício aí na sua tela. Gostaria muito que você pausasse o vídeo nesse momento, tentasse responder as perguntas aí do exercício. Bom, de acordo com a situação 1 aí, o gráfico, né? No nosso planeta, a gente tem 1 bilhão e 500 milhões de quilômetros cúbicos de água. É muita água. Porém, né, tem um porém aqui, apenas 3% de toda essa água é chamada de água doce. Os outros 97% são águas salgadas, né? Oceanos e mares. Ok?
Bom, essa água doce ela ainda está dividida em dois grupos, que é o que está sendo perguntado no item A. Né? Como é que se divide a água doce de acordo com o gráfico que está aí? Desses 3%, 1,75% são águas congeladas. Estão aí nas geleiras, né? Nos polos. Congeladas. E os outros 1,25% são águas que estão presentes aí em rios, lagos, lagoas, né? Águas subterrâneas. Vou abreviar aqui, tá? São águas que nós podemos consumir, né? São aquelas águas que estão ao nosso acesso. Por isso que é muito importante economizar água. Ela fala assim, tem um monte de água no planeta. Tem, mas apenas 1,25% de toda a água do planeta é o que a gente está podendo utilizar, é o que a gente pode consumir. Agora, no item B, ele quer saber assim, ó, esse percentual de água aqui presente em rios, lagos, lagoas e regiões subterrâneas corresponde a quantos quilômetros cúbicos, né? 1,25% corresponde a quantos quilômetros cúbicos de água? Posso usar uma regra de 3 aqui, gente? Vamos fazer uma regra de 3, ó. Então, a gente tem assim, ó, quilômetro cúbico como sendo uma das grandezas e a porcentagem como sendo a outra grandeza, né? Uma relação de duas grandezas. Então, eu tenho que 1 bilhão e 500 milhões correspondem a 100%. Toda a água do planeta, né? 100%. 1,25% corresponde a X. Tá? Então, aqui vai ficar a nossa incógnita. Aqui a gente tem grandezas diretamente proporcionais, né? Se diminuiu a porcentagem, vai diminuir a quantidade de quilômetros cúbicos. Então, eu sei que para resolver essa regra de 3, é só multiplicar em cruz, né? Vamos usar a propriedade fundamental das proporções, que é essa multiplicação cruzada, extremos vezes meios. 100 vezes x é igual a 100x, 100 vezes x dá 100x, e 1,25 vezes 1 bilhão e 500 mil, deixa eu fazer aqui na minha calculadora, né? Vamos lá, ó. 1,25 vezes 1 bilhão 500 milhões. Tá, deixa eu ver se eu não errei a quantidade de zeros. Tá 3, tá faltando um zero. Deu isso aqui. Caiu. Tá aqui, ó, gente. Deu 1 trilhão 875. 1 bilhão 875 milhões. Então vamos colocar aqui. 100x é igual a 1 bilhão 875 milhões. Bom, a gente sabe que a gente está numa equação, né? Tem uma incógnita, o valor de igualdade. É só dividir os dois lados por 100 agora. Então, dividindo os dois lados por 100, a gente chega que x é igual, vamos tirar dois zeros, né? Vamos dividir por 100, vai ficar 1, 2, 3, 4. Peraí, depois eu acerto o pontinho. Vamos só colocar o resultado aqui. 1, 2, 3, 4 zeros. Então, ficou 18.750.000 quilômetros cúbicos de água doce que está presente aí nos rios, lagos, lagoas e subterrâneas. Deu para entender, gente, esse exercício? Vou colocar agora um segundo exercício aí na sua tela. Presta bastante atenção. Só nessa segunda situação aí, um gráfico mostra aí o número total de veículos, né? Então, repare que a gente está falando do total, né? Como no exemplo anterior a gente viu o total de água do planeta, agora a gente está falando do total de veículos que tem placas na cidade de São Paulo, em 2019. E o total obtido foi esse, né? 9.117.373 veículos com placas. Aí esses veículos, eles se distribuem em diferentes modelos, né? A gente pode ver aí no gráfico que os automóveis representam a grande maioria dos veículos que tem placa na cidade de São Paulo, quase 70%. Aí a gente tem outros veículos, né? Tem motos, tem ônibus, caminhões, micro-ônibus, caminhonetes, enfim, né? Tem vários modelos ali na legenda. A pergunta é, quantos desses veículos que têm placas correspondem aos ônibus, né? Quantos são ônibus? De acordo com o gráfico, a gente tem que 0,55% dos veículos representam os ônibus. Então vamos montar uma regra de 3 aqui para a gente calcular, né, qual é a quantidade de ônibus.
Então a gente tem aqui, ó, os veículos, né? Vamos colocar aqui os veículos, como sendo o número de veículos, né, sendo uma grandeza, e a porcentagem sendo outra grandeza. Vamos montar uma regrinha de 3 aqui, uma proporção, né? A gente sabe que o total de veículos é 9.117.373 e o total de veículos corresponde a 100%, ok? Agora, a quantidade de ônibus tem um percentual de 0,55%. Esse percentual vai corresponder a quantos veículos? Então aqui vai estar a nossa incógnita, o nosso X. Sabemos que essas grandezas se relacionam de forma diretamente proporcional, né? Porque se diminuir o percentual de veículos, vai diminuir o número de veículos. Então, se são grandezas diretamente proporcionais, a gente vem aqui e aplica a propriedade fundamental das proporções. O produto dos extremos é igual ao produto dos meios. 100 vezes x vai dar 100x. E aqui, ó, 9.117.373 vezes 0,55, eu vou fazer aqui na calculadora, vai dar um total de, olha só, deu aqui 5.014.555,15, tá? É claro que por se tratar de ônibus, esse vírgula 15 não faz sentido, mas eu vou deixar ele aqui e arredondo no final. Então deu 5.014.555,15, certo? Agora, para a gente isolar o x, né, nessa igualdade, nessa equação, basta dividir os dois lados da igualdade por 100. Então a gente vem aqui, divide os dois lados por 100 e vamos encontrar o resultado. Na divisão por 100, essa vírgula vai se deslocar 2 casas para a esquerda, vai andar 1, 2. Então vai ficar aqui, ó, 5.515. Então, acertando o pontinho aqui, né, 3 casas, um pontinho, ficou um total de 5.000. Então, aproximadamente, vamos colocar aqui aproximadamente, 50.145 ônibus na cidade de São Paulo no ano de 2019. Isso aqui é 5 vezes a população de Bocaina, pessoal. 5 vezes maior que a população da cidade aqui que eu moro. Isso só de ônibus, né, na cidade de São Paulo. Para se ter uma ideia do tamanho. Tá legal? Agora vamos fazer o contrário, né? Coloquei 2 situações aí em que o gráfico já estava pronto e você tinha que usar os dados, as informações que estavam ali no gráfico para resolver o problema. Agora vamos fazer o contrário, eu vou te dar uma tabela e a gente vai montar um gráfico a partir dessa tabela, tá certo? Então vamos lá. Só nesse exercício aí, então, foi feita uma pesquisa estatística com 400 alunos de uma escola, né, sobre a preferência esportiva de novo, né? E chegamos nessa tabela que está aqui, né? O esporte, né, o nome do esporte, o total de pessoas, que é o total de 400 pessoas, e esse FA aqui é o que a gente chama de frequência absoluta, tá? É uma frequência, né? Ou seja, é o número de pessoas que responderam que gostam de futebol, o número de pessoas que gostam de vôlei e assim por diante. O que a gente quer fazer? A gente quer transformar essa tabela em um gráfico de setores. Tá? Vamos transformar essa tabela aqui em um gráfico de setores. Para isso, o que a gente vai precisar saber? Vamos precisar saber qual é o tamanho do setor que a gente vai usar para futebol. Tá? Então vamos usar uma regra de 3. Deixa eu deixar minha tabela enroscadinha aqui, vamos ver se ela para. Não vai parar, né? Deixa eu ver se dá para enroscar. Aí. Então vamos lá. Por exemplo, a gente sabe que o círculo todo é um ângulo, corresponde a um ângulo de 360 graus. O setor circular do futebol vai corresponder a um ângulo menor que 360 graus. Então a gente vai usar aqui uma regra de 3. Ó. Vamos calcular o setor do futebol usando regra de 3. Como? Vamos pensar assim, ó. 360 graus, né? Vamos pensar assim, corresponde aqui a 400 pessoas, que é o total. Então, o número total de pessoas corresponde ao ângulo total, que é de 360 graus. Se eu tiver 160 pessoas, como é o caso do futebol, corresponde a x graus. Tá? Então, a gente tem aqui, ó,
uma proporção, né? 360 está para x, assim como 400 está para 160. E são grandezas, né, que se envolvem de forma diretamente proporcional. Quanto menor o número de pessoas, menor vai ser o ângulo que eu vou estar usando. Bom, se são diretamente proporcionais, eu posso usar a propriedade fundamental da proporção, que é produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Vamos lá, 400 vezes x, 400x, igual 360 vezes 160, vou fazer aqui na calculadora, 360 vezes 160, deu 57.600, tá? 57.600. Ok. Agora eu vou dividir os dois lados por 400, né? Tanto esse aqui da esquerda como o lado da direita, divido por 400. Vamos lá, 400 dividido por 400 vai dar 1, vai dar somente a letra x. Aqui eu posso simplificar tirando dois zeros. Ficou 576 dividido por 4, vai dar 1, 4, 144 graus. Então, o futebol vai ocupar um setor circular ali de 144 graus, certo? Vamos calcular o do vôlei, para a gente não perder o ritmo. Vamos calcular o do vôlei aqui, vamos ver se cabe aqui, ó, fazer apertadinho, tá? O vôlei, ó, mesma ideia, né? 360 graus corresponde ao total de pessoas. O ângulo total é o total de pessoas, né? Tem essa correspondência. 120 pessoas são as que gostam de vôlei, então corresponde a x. Mais uma vez, eu vou resolver isso multiplicando cruzado, né? Produto dos extremos é igual ao produto dos meios. 400 vezes x dá 400x. 360 vezes 120, vamos fazer aqui, ó. 360 vezes 120, dá para enxergar aqui, deu 43.500, né? 43.200, desculpa, é que para mim estava espelhado. 43.200, deixa eu colocar apertadinho aqui. 400x igual a 43.200. Para eu isolar o x, o que eu faço? Divido tudo por 400. Divide os dois lados por 400. Vai ficar x igual, corta 0. Aqui dá 1, 0, 8. 108. Tá? Então, o ângulo, né, o setor circular correspondente ao vôlei, vai corresponder a um ângulo de 108 graus. Agora, vamos representar isso no gráfico? Depois a gente termina o cálculo. Vai entrar em ação agora o nosso velho conhecido aqui transferidor, né? Já que a gente precisa medir ângulos. Então o ângulo de futebol é 144 graus. Ó. O que eu vou fazer? Fazer uma linha, fazer um raio aqui, né? Partindo do centro. E a partir desse raio eu vou encontrar um ângulo de 144 graus. Ó. Deixa o transferidor centralizado, né? Alinhado, né? E aí você percorre pela linha de limbo aqui, ó, pelo limbo. 144 graus, ó, ele está aqui, ó. Que é 130, 140, opa, peraí que ele escorregou, 144 aqui, ó. Fiz um pontinho aqui para marcar, agora eu ligo daqui a ali. Vamos ligar, pronto. Então aqui a gente tem o setor do futebol, tá? Eu não vou fazer legenda, eu vou só escrever aqui dentro, para não demorar muito tempo, muito mais do que já vai demorar. O vôlei é um ângulo de 108 graus. Deixa eu tirar minha tabela um pouquinho. 108 graus, ó. Vou colocar o centro do transferidor no centro do círculo, deixar alinhado e vou percorrer pelo limbo aqui 108 graus. Então aqui está o 100, aqui está o 110. 108 é aqui, ó. Marquei, agora eu ligo do centro a esse pontinho. Tá? Só não vou passar para fora da circunferência. Então aqui é o setor do vôlei. Só, a gente ainda tem mais 3 setores aqui para marcar, né? Temos que marcar o basquete. Mas olha só o basquete. O basquete não é a metade das pessoas em relação ao vôlei. Se no basquete eu tenho a metade das pessoas, então a quantidade de graus que vai ser a metade de 108. Então aqui no basquete, ó, como eu sei que a quantidade de pessoas é a metade da quantidade de pessoas de vôlei, são 60 pessoas, então o ângulo que eu vou encontrar aqui é de 54 graus. Então eu venho aqui e faço aqui um ângulo de 54 graus. Então ó, deixei o transferidor, deixa eu colocar aqui, ó.
Centralizei, alinhei. Agora eu vou percorrer 54 graus partindo do zero. Aqui está o 50, o 54 está nessa direção. Venho aqui e faço uma ligação. Então aqui ficou o basquete. Certo? Bom, vamos lá, tem mais dois setores ainda. A gente tem aqui a natação. A natação é 40 pessoas. Bom, mas 40 pessoas é 10%, né? É fácil de saber. 40 pessoas é 1/10. Se eu tenho um total de 400 pessoas, 40 pessoas vai ser a 10ª parte. Então a natação aqui, ó, a natação, ela vai ter um total de 36 graus. Por quê? Porque é a 10ª parte, né? Se 400 pessoas corresponde a 360 graus, 40 pessoas vai dar 36 graus. É a 10ª parte. Então vem aqui, faça um ângulo de 36 graus. Centraliza, alinha e abre 36 graus. Vai dar aqui, ó. Vou marcar aqui. Então aqui está a natação. Bom, e o que sobrou vai ficar com outros, né? Os outros correspondem a 20 pessoas. 20 pessoas não é a metade de 40? Então, o ângulo correspondente a outros, ao setor circular de outros, vai ser a metade do ângulo correspondente à natação. Se na natação eu tinha 36 graus, com outros eu vou ter 18. Tá? Então, esse ângulo que está aqui, ó, que corresponde a outros, ele é um ângulo de 18 graus. Vamos marcar os ângulos todos aqui? Então, a gente teve primeiro, ó, um ângulo de 144 graus. O do vôlei deu um total de 108 graus. O do basquete deu aqui um ângulo de 54 graus. Da natação deu 36 graus. E o outros deu 18 graus. Repare que se você somar todos esses graus aqui, tem que dar 360 graus, que é o total. Pessoal, é isso. A aula ficou um pouquinho extensa, mas eu vou compensar na outra, tá? A outra vai ficar um pouquinho menor. Tá legal? Então essa foi a primeira parte de estatística, né? Falando de gráficos de setores. Não tem tarefa no final dessa videoaula, tá? Só no final da próxima. Então, por enquanto é isso. Até a próxima aula.